Oi, divas, tudo bem? Bom, eu acabei de voltar do Canadá e esse vídeo é basicamente dicas para você que quer ir para Vancouver fazer intercâmbio ou então só tem curiosidade. Eu gravei vários vlogs lá, se você não viu, tem vários vídeos anteriores que são basicamente meu dia a dia lá e eu mostrava tudo que eu vivia. Então vamos começar do começo. Eu fui pra lá pra fazer um intercâmbio de 2 meses de business. E é um curso profissionalizante, então tem que ser maior de idade. Eu amei o meu intercâmbio, amei mesmo. Eu aprendi muita coisa e amadureci muito. E vivi outra realidade, né? Em outro país é totalmente diferente. Eu acho que é uma experiência que, se você tiver a oportunidade, vai. E fique mais que 2 meses, porque 2 meses é muito, muito pouco. Eu decidi ir fazer o intercâmbio por conta que eu tava um pouco perdida, na verdade, não sabia o que eu queria de faculdade e eu sempre gostei dessa área voltada para negócios, mas junto com internet e tudo. Então eu falei, por que não, né? Então eu só fui e eu amei o meu curso, eu fiz na ILAC. Eu adorei a escola, eu adorei as pessoas de lá, os professores. Eu amei meu curso e eu faria de novo se eu pudesse. Óbvio que é muito difícil no início você ficar longe. O meu curso, ele, como por ser um curso profissionalizante, as pessoas são maiores de 18. A maioria das pessoas que eu conheci lá ficavam de 1 a 2 anos, então todos eles trabalhavam. Então, a maior parte do tempo de final de semana, que é onde eles mais trabalhavam, eu ficava muito sozinha e eu tive que aprender a ficar sozinha. Eu acho que a minha experiência é totalmente diferente de uma experiência de quem faz um high school ou então vai para estudar inglês. Eu fiquei numa host family, tá? E tinha mais um intercambista lá. Ele foi lá para estudar inglês no primeiro dia, ele já saiu com os amigos, tudo. Então, assim, foi uma experiência completamente diferente da minha, deu para perceber que eu tava ali na casa convivendo. Eu aprendi, na verdade, a ficar sozinha e eu vivi numa realidade diferente, onde as pessoas à minha volta tinham muito mais responsabilidade. Então eu aprendi mais essa responsabilidade e acabei amadurecendo mais. Pra vocês terem uma noção, eu era mais nova da minha sala, todo mundo tinha de 27 anos pra cima. Eu tenho 20. Então eu fiz amizade com pessoas de 32 anos. Então, assim, é uma realidade completamente diferente de quem vai fazer um curso de inglês ou quem vai fazer um high school, uma coisa assim, sabe? Mas não me arrependo de nada, eu acho que foi uma experiência muito legal. As pessoas de lá, pelo menos a minha roda de amigos, perfeitos, eu adorei. Óbvio que nem todo mundo a gente bate, que a gente gosta, mas a maioria que eu conheci, eu adorei cada pessoa. Conviver com culturas diferentes de outro país também é muito interessante. No início foi um choque pra mim, eu fiquei tipo, nossa, como que essa pessoa faz isso? Mas depois você vai convivendo, você vai entendendo e você fala, nossa, isso é muito legal. Então, cada vez mais, cada dia que passava, eu queria ficar mais com a galera dos outros países do que com o pessoal do Brasil, porque era mais interessante, era muito novo, então eu queria conhecer a cultura deles, né, basicamente. E o lado bom é que você sai da sua bolha, né, sai da sua realidade em todos os sentidos, tá? E isso é muito legal também, porque te dá uma visão muito mais ampla do mundo. Agora, o que mais me chocou, com certeza, foi as diferenças entre o Brasil e Vancouver. Lá é uma educação, pelo menos assim, eu digo dos canadenses. Outra coisa também, gente, é que, pelo menos em Vancouver, você não vê canadense. É raramente. Você tem que ir para regiões muito específicas, como North Vancouver ou West Vancouver, se você quiser ver canadense. Porque parece que você tá na Índia ou na Ásia. É um dos dois. Porque só tem asiáticos da Ásia inteira, e indiano. Você só vê isso. E alguns árabes também. Isso é uma coisa que me chocou, na verdade. Quando eu pisei lá, eu falei, ué, gente, cadê o povo canadense? Mas o pessoal que você encontra da canadense mesmo, tipo no aeroporto, tem umas senhorazinhas, uns senhorzinhos que estão lá pra te ajudar, pra te auxiliar, são extremamente simpáticos, eles vão fazer de tudo pra te ajudar. Se você não entende o que eles falam direito, eles vão te dar mil e uma formas de explicar. Então, assim, se você estiver perdido no aeroporto, qualquer coisa, vai nesses senhorzinhos, eles estão geralmente com uma plaquinha que eles vão te acolher, eles vão te ajudar. Então, assim, o povo canadense mesmo, eles são extremamente simpáticos, eles ajudam. Também tem o Canada Place, que eles ficam vários senhorzinhos lá, pra se qualquer dúvida que você tiver sobre a cidade, você pode tirar com eles. Eles são muito fofos. As ruas de Vancouver são limpas, não tem lixo espalhado.
é outro mundo mesmo. A segurança é extrema mesmo lá. O metrô lotado, lotado, que nem sardinha mesmo. E as pessoas mexendo no celular e nem aí, tipo, ninguém passa a mão, sabe? É uma segurança muito extrema. Se você esquece alguma coisa em alguma loja, no meio da rua, tipo, uma menina deixou uma garrafinha, ficou a garrafinha lá por dias até a menina voltar. Tipo, ninguém passa a mão, sabe? Agora, uma coisa é a comida. Acho que eu cheguei a comer pouquíssimas coisas que realmente são canadenses, sabe? Mas a comida lá, pelo menos de Vancouver, é extremamente diferente, porque, como eu disse, só tem asiático e indiano. Então, ou eu comia comida da Ásia, que eu acho que a maior parte dos pratos que eu mostrei pra vocês era da Ásia, ou indiana. Eu preferia comer da Ásia porque eu gostava mais do sabor. E outra coisa, você vai achar muito wrap. Não tem aquele prato de comida, galera. Geralmente no almoço, assim, chega, come um wrap, um Subway. Eu gostava de comer muito o wrap do Trees, uma cafeteria. Era o mais próximo que eu achava de uma comida saudável, na verdade. E falando em saudável, são pessoas muito ligadas ao esporte. Em todo bairro que você ia, tinha quadras de basquete, de tênis, e assim, livre para os bairros. São pessoas muito saudáveis, muita gente correndo na rua, muita gente no parque, tinha muito parque no meio dos bairros. E pensa num povo viciado em cachorro. É a coisa mais fofa, porque eles fazem tipo a reunião dos cachorros no parque. Todos os dias tem essa reunião dos cachorros no parque. E daí os donos soltam seus cachorros naqueles gramados lindos e enormes e ficam ali conversando e os cachorros brincando, ou então eles ficam brincando junto, correndo pra lá e pra cá. Então é um pessoal muito saudável. E você vê que o pessoal é muito ligado ao esporte. Uma coisa que é muito comum lá é os hikings. Eu acho que Vancouver é um local mais de natureza e todos os passeios e diversões que as pessoas gostam são ligados à natureza. A galera faz muito piquenique lá. Agora, eu acho que o mais importante, o que todo mundo espera desse vídeo, é as dicas. Então, eu vou passar desde as dicas de preparação de mala, quanto lá, tá? Pra começar, a primeira dica, no momento lá está frio. Eu fui na virada de estação. Eu peguei o finalzinho do tempo, tipo, calor mesmo. Nos meus primeiros dias tava muito calor. E daí depois começou a virar o tempo, tava muito frio. Então eu tive que levar roupa pra frio e pra calor, tá? Então, uma dica, saco a vácuo, porque roupa de frio faz muito volume na mala. Então, isso é muito bom. Até na hora de voltar e trazer as malas, porque com certeza você vai fazer uma comprinha ou outra, um tênis ali, uma roupinha. É sempre bom ter um saco a vácuo. Também uma coisa que é importante, carregador portátil, porque você fica andando a pé lá, a pé ou por transporte público. É os dois juntos, na verdade. O carregador portátil me salvou, porque eu tinha que ficar com o mapa no celular o tempo inteiro, né? Então, minha bateria morria no meio do dia. Outra coisa sobre questão do aeroporto. Geralmente, quando você vai para Vancouver, ele não é voo direto para Vancouver, você tem que fazer uma parada. E a minha, por exemplo, foi em Toronto. Se a sua for em Toronto, geralmente as malas vão direto para Vancouver, para o destino final. No meu caso, bem na minha vez, eu tive que pegar as minhas malas em Toronto e despachar novamente. Então, preste atenção nisso. Toda vez que você entrar no avião, tipo do Brasil para Toronto, entrou ali, pergunta na hora de ir embora: as malas vão direto para o meu destino ou eu tenho que buscar? Sempre pergunte para a aeromoça isso, sobre a questão de se locomover em Vancouver. E eu usava muito o Google Maps ou então um aplicativo que chama Citymapper. Esses dois aplicativos, eles vão te mostrar qual ônibus você tem que pegar, qual metrô você tem que pegar, qual linha você também tem que pegar, onde você sai. Vai facilitar a sua vida até você pegar a manha de tudo. Já entrando nesse assunto de transporte, uma das minhas dicas principais quando você chegar, e que eu não ouvia ninguém nessa internet falando, é sobre as zonas. São 3 tipos de zonas: zona 1, zona 2 e zona 3. Isso é para transporte público do metrô. As zonas só funcionam para o metrô, tá? A zona 1 é a cidade de Vancouver. A zona 2 são cidades vizinhas. Eu tô lendo aqui minha colinha pra saber os nomes. Que é tipo Burnaby, West Vancouver e North Vancouver. E a zona 3,
são as mais distantes, as mais longes, que seria Richmond, Surrey e Delta. Em Richmond é onde é o aeroporto, inclusive, tá? Ele é zona 3. Só que o que acontece? Esse negócio de zonas funciona de segunda a sexta. Sábado e domingo é liberado. Tudo. Tudo é zona 1. Obviamente, você também vai pagar por zonas. No meu caso, eu pegava o Monthly Pass. Então, assim, agosto do dia 1 ao dia 31, daí ele não é válido mais. Daí em setembro, do dia 1 ao 30, e daí ele não é válido mais. Isso é Monthly Pass. Ele é por mês. Se você chegar, por exemplo, igual eu, no dia 7, daí você vai ver se vai compensar ainda pegar o Monthly Pass, porque vai começar do dia 7 ao dia 31, entendeu? Não é tipo 30 dias a partir do dia que você compra, não, é do dia 7 ao 31, tá? E nesse Monthly Pass você precisa ver quais zonas ter. Descubra primeiro onde você vai morar para saber qual zona é, porque são preços diferentes da zona 1, da zona 2 e da zona 3, tá? E uma coisa que é boa é que final de semana livre, então tudo vira zona 1, você não tem que pagar. Porque, por exemplo, se eu vou numa segunda-feira para Burnaby, eu vou ter que pagar a diferença. Porque eu vou ter que pagar a diferença da zona 1 pra zona 2, entendeu? Agora, se eu vou pra Burnaby num sábado, eu não preciso pagar nada, porque é tudo zona 1. Eu tenho um vídeo até no meio dos meus vlogs que mostra como que compra o Compass Card, como compra o ticket único também. E assim, gente, tudo é muito longe. Então, saia antes, por causa que já aconteceu diversas vezes comigo, do metrô quebrar. Ou então eles estarem em reforma em alguma linha e daí o metrô atrasa, ou então o metrô quebra e ele fica, já aconteceu comigo, ele ficou parado e eu tive que sair numa estação aleatória e andando até onde eu queria. Então é sempre bom você estar com antecedência, tipo uns 10 minutinhos, 15 já vai te ajudar. Outra dica é para vocês tomarem cuidado com a galera drogada. Em Vancouver tem muito morador de rua, principalmente no centro ali, em downtown. Eles às vezes podem tentar mexer com você, ignora, porque eles são muito fora de si. Várias vezes, quando eu voltava, meu curso era à noite, eu voltava do metrô e às vezes entrava um desses e ele, tipo assim, já entrou um pelado e ele começou a gritar e um vagão inteiro ficou só pra ele. Ou então tem uns que tentou mexer comigo, daí eu só, tipo, ignorei e o cara começou a gritar comigo e eu só, tipo, não vou responder, não vou falar nada. Eu nem olhei na direção dele. Ele tava, tipo, aqui me gritando e eu não respondi, eu ignorei. Então, o melhor que você faça é ignorar. E se acostuma, tá? Porque todo dia você vai ver uma bizarrice, ou no transporte público, ou andando na rua mesmo, dessas pessoas. E, assim, elas costumam não mexer com você. Mas às vezes pode acontecer. Aconteceu comigo, então eu tô alertando. Em Vancouver tem o apelido o Vancouver, ou seja, é uma cidade que chove muito e chove do nada. Compre um guarda-chuva, você vai precisar do guarda-chuva. Agora sobre comida, coma de tudo, senão você vai sofrer lá. Por ser um lugar onde só tem asiático, só tem indiano, só tem árabe, é só isso que tem de comida, além dos fast foods. Se você quer uma comida mais caseira, talvez, que lembre mais o Brasil, eu falaria até pra você ir comer nas partes de comida japonesa, onde tem o bentô, come o bentô. O bentô é bem famoso, é tipo uma marmitinha japonesa, é leve, é franguinho, é arroz. E a parte boa é se você é maior de 18 e quer ir pra festa lá, você precisa do seu passaporte. Você não entra sem passaporte. RG eles não aceitam. Nem físico, nem foto, nem por site, nem nada, tá? Carteira de motorista eles não aceitam também. Tem que ser o passaporte, senão você vai ficar pro lado de fora da festa, tá? Agora vamos pra parte boa, que é os lugares. Dicas de lugares. Eu amei vários lugares que eu conheci e eu quero compartilhar com vocês os que eu mais gostei, tá? Um que você não pode perder é o Grouse Mountain. Ele é pago, só que compensa demais. Você vai ver urso. Eu nunca tinha visto um urso na minha vida, eu vi 2. Eu tive a sorte de ver. Tem gente que vai pra lá pra ver os ursos e não consegue porque eles se escondem. E lá vira uma estação de esqui. Então nessa época do ano, exatamente agora, deve estar nevando lá. E deve estar dando pra esquiar. E sem contar que o teleférico subindo
Tem uma vista linda de um lago maravilhoso, extremamente lindo, tá? Tem muita trilha, tá? Os hikings, muita trilha pesada, mas com vistas maravilhosas. Agora, um lindo é o Deep Cove. Deep Cove, ele tem uma trilha chatinha, tá? Chatinha. É uma trilha de escada, cansativa, só que a vista de lá de cima é linda, 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 linda. Vale a pena, muito lindo. E sem contar que você pode nadar também. Ah, é uma delícia. Eu passaria um dia inteiro lá. A vista é linda. Não é uma cidadezinha? Não é uma cidadezinha, mas assim, o bairro ali, extremamente lindo. Você consegue ver as montanhas atrás. E assim, nessa época do ano deve estar tudo coberto de neve. Então você vai ver, tipo, o topo todo branquinho. Ai, deve ser lindo, tá? Lynn Canyon é mais perto e é mais fácil. Não é trilha, eu nem considero trilha Lynn Canyon, porque é mais uma caminhadinha. O Lynn Canyon, ele é um rio e tem como você nadar em várias áreas do rio. E é uma água transparente, azul, linda, tá? Tem muita trilha lá no meio, se caso você quiser fazer. E ele não precisa pagar, é aberto, tá? O Deep Cove também não precisa pagar, é aberto. Stanley Park é no centro, praticamente. O Stanley Park foi um dos primeiros passeios que eu fiz. Você aluga uma bike, a única coisa que você vai pagar é alugar a bike. Ou patinete elétrico, se você quiser. E eu completei a volta inteirinha no Stanley Park. E é lindo, gente, é natureza, né? É o mar, é as árvores, é a vista da cidade. Tem muita gente que faz piquenique. É um passeio relaxante, entendeu? Agora, depois de tudo isso, o meu inglês, ele melhorou ou não? Primeiramente, pro curso que eu fui fazer, o curso profissionalizante, eu tinha que ter um nível, uma base de inglês forte até, sabe? Uma base de inglês boa. O meu inglês, ele era do tipo assim, você pode falar comigo, eu vou entender a maior parte do que você tá falando, mas na hora de eu te responder, eu não conseguia formular as frases. Não é porque eu não sabia as palavras, eu não conseguia fazer a ligação das frases. Então, assim, no início eu ia me comunicar com os meus amigos, tudo. Eu dava umas travadas, eu dava umas enroladas, era meio difícil. Foi tipo nas 3 primeiras semanas. Depois disso, meu inglês melhorou muito. Porque assim, gente, é aquele negócio, a prática leva à perfeição. Acabou. Então, eu me forçava a falar, eu não ficava tímida e encolhida. Eu tentava falar mesmo, tô nem aí, você tem que se forçar a falar. Você tá falando errado, se você pronunciou errado, se você falou uma palavra que não devia, não era o sentido que você queria, você tenta aí, se vira, mas vai, entendeu? Que eu acho que é isso que vai te ajudar. Meu inglês melhorou muito. Hoje em dia eu consigo falar normalmente inglês, eu consigo entender tudo. E assim, no final, no meu segundo mês, tudo, como eu só falava inglês o dia inteiro, a minha cabeça começou até pensar às vezes em inglês. Ele não desligava, entendeu? Não vou falar que meu inglês ficou perfeito, que ele tá perfeito e eu tô fluente. Não vou falar isso porque eu acho que o que faltou em mim é essa parte dos verbos, de me desenvolver mais na mudança do verbo, tá? Quando eu tava começando a me aperfeiçoar mais e mais, eu fui embora. E para finalizar esse vídeo, vamos falar dos custos e os gastos que eu tive. Eu não sei o total de tudo, mas eu vou te falar a média dessas coisas que são essenciais mesmo, tá? Não vou falar de compras nem nada disso, é os essenciais. Primeira coisa, alimentação. Eu não comia, gente, em restaurantes caros, coisas assim. Em restaurantes normais, é a média de 15 a 20 dólares. Isso já com a taxa inclusa, tá? Que, se eu não me engano, a taxação de lá é 12%. Questão de fruta, eu sou uma pessoa que eu como muita fruta, eu não fico sem. Lá, fruta é muito caro, muito, muito, muito caro mesmo. Eu fiquei de queixo caído quando eu vi os preços da fruta. Meus pais, né, eles me davam uma média de R$ 1.000 por semana. R$ 1.000, tá? Por semana. E esses R$ 1.000 duravam pra mim comprar um almoço, às vezes um lanche da noite, quando eu tava no curso, porque eu só ia jantar 10 não, eu só ia jantar 11 da noite, então tinha um intervalo, um lanche do intervalo do curso e fruta. Isso na semana, tá?
Então, por média, eu gastava R$ 1.000 por semana fazendo só essas coisas, sem contar passeio. Só com comida, literalmente. Agora, transporte. Se você é maior de 18, vou te falar o preço do Compass Card, tá? Do Compass Card na parte de Monthly Pass. A Zona 1 custa $111,60 canadense. A Zona 2 custa $149,25 canadense e a 3 custa $201,55 canadense. Esses preços também estão inclusos o ônibus já, tá? Você pode andar, é todo o transporte público em si. Agora, se você é menor de 18, é mais barato, você paga, acho que a metade do preço em tudo. E é isso de gasto, praticamente, gente. Então, assim, não é barato. Vancouver é uma cidade cara. E assim, gente, se eu pudesse dar uma dica pra você é que se você tem a oportunidade de ir, vá e fique mais que 2 meses. E foi isso o vídeo, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até os próximos. Tchau!